Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Predestinado. Predestination. Exato, o filme é dirigido pelos irmãos Sprechethangent. que são uns caras aí que não são muito conhecidos, né? Eles filmaram, eu assisti o filme anterior a esse, que eu achei muito bacana, que é o Daybreakers. Ah, sim, o filme de Filme vampiro, de né? vampiro, que tem até o próprio Ethan Hawke, que eu curti muito. Ethan Hawke. E esse filme Predestinação foi muito pedido pelos nossos Ah, é verdade. fãs Né? aqui dos meus verdade. companheiros. Você A viu gente vários tem- e-mails, né? A Vários gente tem acessos o- lá no VIP. Algumas pessoas pediram que eu lembro, tem o Eduardo Cacique, que é o nosso brother, fez um... Ele participou do Conacine, né, o Congresso Nacional de Sim. Cinema, ele escreve para vários blogs agora e é um Filmes de crítico de cinema, games, né? era do Galo Movies, né? Isso, fundou o Galo Movies, né? Escreve pro Formiga Elétrica, enfim. E o Peter Barros também, que mandou um e-mail pra verdade, gente. também tá sempre comentando, valeu. Valeu. Né, pela Isso aí. dica. E é isso aí. E agora a gente vai falar sobre esse filme. Que Caramba, viajar no tempo cansa, hein, É cara? uma Puta, história né? disso, né? É uma viagem no tempo pra pegar um detonador, um terrorista, né? Terrorista. É até difícil você dar um resumo da história Exato, é. sem dar spoilers, né? É verdade. Que eu acho que basicamente dá pra gente dizer tem um terrorista solta Sim. e existe Não, uma peraí. unidade... Basicamente, o principal. Tem o Ethan Hawke de bigodinho. Sim, De o bigodinho de... Bigode malaco, É o né? bigodinho de quando ele tava em Boyhood, né? Então a gente não podia tirar aquele bigodinho da molecagem. Né? Sim, bigodinho da É muito molecagem. bom, muito bom. Sim. E tem tudo a ver que ele tá nos anos 70, Pode crer, né? pode Tipo, crer. tá- Acho que dá até pra justificar, né? Já que não podia, sei lá, vai que é, né? Porque tá muito... Bigodinho da molecagem. Bigodinho da molecagem. Sim. E a gente vê lá Ethan Hawke com o bigodinho da molecagem, Uhum. fazendo parte meio que de uma força-tarefa secreta que É o viaja no tempo, Kingsman né? da Né? viagem no tempo. Pra é ver isso? Oh, isso, é verdade. mais ou menos. Só. Puxa, É o Kingsman. pra pegar esse terrorista, A né? gente vai começar a dar spoiler aqui? Cara, Vamos? vamos já entrar. Tem que ser esse É, episódio, tem não que tem ser, como. É cara. impossível não dar spoiler nesse Não filme. tem Então já Vamos começa a comentar nossa esse área de spoiler. E aí uma coisa que eu tenho uma dúvida, na verdade, é assim, como é que chama a agência espacial que eles fingem, eles colocam como... Como se fosse a NASA, né? Mas tem outro mas nome. tem outro nome, tipo Space Agency. Isso, né? Space alguma coisa, Space Corp, né? É, uma coisa assim. Alguma coisa assim. E, só que é a NASA, né? Tipo, É, pra todos os efeitos, né? é que engraçado que eles não usaram, tipo, um universo paralelo. Parece né? aquilo. Pra mim é um universo paralelo. Pra mim isso daí esse filme, ele é um exemplo meio típico de retrofuturismo, Uhum. né? Inclusive naquela palestra do Conacine sobre ficção científica, eu falei um pouco sobre isso. O que é o retrofuturismo, né? Futurismo é o ato de você prever o futuro, Certo. com tecnologia do futuro, como é que vai ser e tal. O retrofuturismo é você se colocar no passado. Colocaram o pre- futuro no retro. Exatamente, mas é exatamente isso. E você prevê o futuro, mas através de uma visão do passado, né? Então essa história ela foi baseada numa história do Robert Heinlein, que pra quem não sabe, ele Fundou o é bairro de Nova York, Harlem. Harlem, né? Olha Ele que também inventou o isso. Harlem Shake. Também, né? Que é um milkshake muito famoso. Nossa senhora. E ele é um dos três. Tem tipo assim, os. Como é que, eu não lembro como é que eles chamam. Os grandes três da ficção científica, né? Alguma coisa Certo. assim. Que são O trio Parada Dura. o né? trio parada dura da ficção científica. Que nem nós somos o trio parada dura dos videocasts. Ó, você é lembra? verdade, é verdade. Né? Justo. Que específico pra caralho. Não é a gente que inventou isso, as Não. pessoas chamam a gente. É falando aí, né? Ah. Eles são o trio parada dura da ficção científica. Então, que são Isaac Asimov, que Certo. você deve conhecer de uma porrada de coisa. As Eu Leis da Robô, Robótica. As Leis da Robótica, O Homem Bicentenário. Isso só de filme, né? É, Tem isso, livro pra baseado cacete. nessa obra. Star Trek, ele também era consultor científico. Era consultor sim. científico, exato. Arthur C. Clarke, que você deve conhecer de 2001, Odisseia no Espaço. Uhum. Ele tem Encontro com Rama, outros livros que são bastante famosos. E o Robert Heinlein, que você deve conhecer no cinema de Tropas Estelares, que é uma história dele. Starship Que é Troopers, é isso? do... Isso, Starship Troopers. Do Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, exato, que dirigiu O nome é muito bom de falar, né? Pulver Paul Hole. Verhoeven. É quase como... É quase Dusk Dance. Essa história do Robert Heinlein é um conto, né? Um Sim. pequeno conto. E ele foi escrito na época de ouro, né? Da ficção científica na literatura, que foi década de 50, 60. Então, assim, é legal você ver a visão do cara de futuro. O conto ele é muito parecido com o filme. Inclusive tem passagens que são idênticas assim no filme e no conto. É um conto longo? Não, cara, ele é bem curto. Ele tem acho que umas 10 páginas, Porra, assim, por aí. muito bom. Ele é pequenininho.
E tem passagens que são ipsis literis, igualzinho no filme e no conto. Você sabe que o cara entende quando ele fala em latim. Exato. O calibre do trio parada dura. Né? Okay? Data venia. Procure no Google se você não sabe o que é isso. E o conto foi escrito nessa época e é legal você ver a visão do Robert Heinlein sobre mais ou menos um futuro que vai ter viagem no tempo e tal. E o filme, eu gostei desse aspecto da direção de arte. Sim, eu concordo. Que de você entender que está no passado falando de uma tecnologia do futuro. Só que uma tecnologia do futuro que vai acontecer em 81, sei lá. Sim. E você fala, nossa, é tudo muito estranho, né? Que nem, não é a NASA. É a Space Corp, que chama mulheres para irem para o espaço também, sabe? É a visão de ficção pulp mesmo que tinha lá. Legal. Não, isso é legal. Isso é uma informação que eu não tinha quando eu assisti. É interessante, né? Porque... Realmente, essa coisa do retrofuturismo é muito engraçada porque tem, assim, as pessoas nunca imaginam o futuro com uma coisa que você, tipo assim, ninguém prevê a internet, as pessoas preveem carruagens que voam, tipo, é sempre uma coisa que a gente já existe e melhorado. Exato. Mas olha, eu particularmente, assim, eu gostei de tudo que engloba o filme, mas eu me decepcionei um pouco porque na metade da história eu meio que manjei, já entendi, na verdade, né? Você sacou. Eu saquei o plot twist final. O que é, quem era quem, a mesma pessoa. Sabe uma coisa que eu acho, cara? Uma história de 7 minutos, você não tem muito tempo de raciocinar de 7 páginas. Sim. É que eu leio uma por minuto. Mas a questão não é que eu seja muito inteligente, a questão é que a gente já fez um videocast. Ele não quer se gabar. A gente já fez um videocast do... Nacional Xadrez. Exato, A gente já fez um videocast do Exterminador do Futuro, que a gente discute e aprende muito, né, com o nosso querido homem da ciência aqui, falando, né, sobre linhas temporais. E aí, quando a gente saiu do Looper, que a gente nunca gravou, até a gente ficou na dúvida, a gente conversou tanto quando a gente assistiu o Looper. É verdade, cara. A gente falou, cara, cadê o episódio de Looper? A gente falou, cara, a gente só conversou tudo que... A gente conversou tipo 1 hora de... exato. Na nossa mente tinha um videocast, cadê? Vamos procurar aqui, não achou, tá bom, a gente entende, assim, eu... Pelo menos entendo, todo filme de viagem no tempo, o próprio filme ele estabelece as suas regras. Sim, então ficou claro pra mim logo no começo que era uma linha temporal só. Então quando se volta no tempo se altera, o futuro se altera. Sim. Meio que parecido com De Volta pro Futuro, meio parecido com o próprio Exterminador do Futuro. Tal. E o máximo que ele tenta adicionar alguma outra regra, ele não explora, né? Por exemplo, tem a regra da distância máxima de viagem, né? Alcance, eles têm lá o ponto zero da invenção da máquina do tempo, que é 1981, acho que é isso, né? E eles podem andar 53 anos pra trás ou 53 anos pra frente, é o máximo que eles podem andar. E o filme te coloca essa regra, você acha que ela vai ser útil em algum momento, né? Mas não, né? Ela acaba não sendo. Eu acho que ela é útil pra limitar a ambição de quem tá viajando no tempo. Eu tipo concordo, nesse sentido. Putz, não dá pra voltar e matar Gengis Khan, tá ligado? Mas. Sim, eu não sei. certo. Não, eu acho que ele limita. Isso é interessante pra manter o universo, assim, meio que... mais coeso, né? Mais coeso. Mas é porque senão você fala assim, volta 1000 anos no tempo e mata o vô do vô do vô do vô e não, pronto. E falando em vô do vô do vô... Aí você vai matar também, tipo, 1/3 da população que sempre assim, né? O filme vai dar muitas dicas, e aí acho que esse é o problema também, mas eu falo também, além tem coisas da direção. Por exemplo, sempre pessoas que estão encobertas, elas são misteriosas. Cara, se elas são misteriosas, é porque, cara, por que não tá mostrando o rosto desse filho da puta? É porque ele quer te chocar uma hora pra mostrar, você fala, é ele. Então, cara, sei lá, você já vai computando, pode ser isso, pode ser isso, você vai entender, você já vai com o radar ligado. Então eu acho que, aí quando eu saquei eu falei, não pode ser. O máximo que que ainda me deixou um pouco de dúvida foi quando tem uma luta lá, o primeiro encontro com o terrorista e mostra ele de costas com uma trança. Falei, caramba, esse terrorista será que é mulher? Aí eu imaginei, então é a filha que sumiu. A bebezinha que sumiu. Só que depois, mais pra frente mostra tipo, eles lutando, eu falei, caramba. É o mesmo estilo de luta de quando a menina lutava, quando você já descobre que então teve uma dica bem, assim, bem pequena, né? Nesse caso, que você acabou descobrindo por uma coisa, tipo, até talvez 99% das pessoas nem notariam. Também, pode ser. Só que além disso, tem tantas outras coisas outras dicas que eles dão, essa dica assim, eu gosto de luta, gosto de ver lutas em filme também. E eu reparei que a menina, do jeito que ela derrubava os oponentes dela quando ela tava na escola, ela terminava com um diretão no nariz. Sempre. E ela ainda fica na guarda, né?
E aí, quando ela tá lutando com o Ethan Hawke, lá o terrorista tá lutando, ele derruba o Ethan Hawke com um diretão. Exatamente, com um direto. Por mais que eles tenham um estilo de luta parecido, os dois, é o mesmo estilo de sim. luta, assim. Pra quem não sabe, os três somos versados na arte marcial, né? Exato. O Rod no boxe, o Bruno no jiu-jitsu e eu no Krav Maga, então... Então tá aqui a consultoria gratuita pra vocês aí, se vocês que precisarem... querem ir pro UFC. Exatamente. Eu ouço 3 horas de Joe Rogan na minha orelha todo dia, então, tipo... A orelha dele tá virando couve-flor. Exatamente, quero falar. Só pelo podcast que ele ouve. Exatamente. Não é nem, Imagina, não é nem ralar no tatame. Pois é. E aí, assim, você falou disso, que o filme dá muitas dicas. Falar do tatame. Rala no tatame. Então, e você tava falando disso, né, das dicas que o filme dá. Eu gosto disso, eu acho legal o filme te dar dicas, porque ele, no final, apesar de ser um filme bem maluco, né, no sentido de, puta, o cara ele próprio aí é a mãe, ele é o próprio pai, e ele comeu a mãe, e o pai, e o filho, e ele é o bebê também, e sabe, é uma maluquice. Só que eu senti que o filme ficou bem amarrado. Sim, né? sim. Isso é verdade, essas... é um mérito grande que é um dos grandes desafios na viagem do tempo, né? Tipo, você não deixar tantos furos, né? E claro, toda história de viagem no tempo, você não tem como não ter furos. Porque a própria viagem no tempo é um negócio muito contra-intuitivo, né? Até porque um dos objetivos de uma das viagens no tempo era o furo, né? Que era comer a menina, comer ela mesma. Exato, exatamente. Tipo, você falou que parece muito com Terminator, ele tem isso, né? Tipo assim, você viajar no passado pra comer alguém, pra fazer sexo. Isso é uma das características. E assim, eu acho que o fato do filme ficar te jogando essas dicas, no momento que as coisas acontecem, você tá preparado e você aceita melhor aquilo. Vamos supor que não mostrasse no começo o cara com a cara pegando fogo e transplantando a cara do Ethan Hawke. Vamos supor que isso acontecesse lá no fim do segundo ato. O que você ia pensar? Você ia pensar que, pô, o diretor me roubou. Ele trapaceou, entendeu? Pô, do nada, então quer dizer que são a mesma pessoa e só trocou o rosto? Que merda, trocou o rosto. Que bosta, entendeu? Tipo, trocar o rosto é uma justificativa muito safada. A não ser que você seja o Nicolas Cage e John Travolta. A outra face. A outra face com o John Woo, sensacional. Que nem o Outra Face faz, ele define essa premissa inicial em, sei lá, nos 5 primeiros minutos de filme. 10 minutos, sei lá. Então, tudo bem. Você não acha que aquilo é um Deus Ex Machina. Uma justificativa que alguém... põe aí que ele trocou a face. Porra, que bosta. Isso é verdade. Mas, então é um dos méritos da edição do filme que acaba transformando um Deus Ex Machina numa justificativa plausível que você compra. Mas aí tá, por mais que você vai ter o mesmo personagem ao longo do filme inteiro, você entende e percebe que eles são diferentes. Eles, desde quando ela é só uma mulher, quando ela começa a virar, quando ela é um homem, quando ela é o Ethan Hawke, é o mesmo personagem. Quando ela é um maluco terrorista. É o mesmo personagem, assim, você entende? É o mesmo personagem, mas são personagens diferentes, dá pra você sentir as camadas. Isso faz sentido, assim, adiciona valor. Com certeza. Mas, de novo, acho que pra mim o que pega, talvez, acho que é a direção de escolher, às vezes, os momentos de soltar essas dicas. As dicas. Porque isso realmente eu achei que ficou bem feito. Essa coisa da montagem de colocar no começo, abrir com tal cena. Mas, sabe, tem características, às vezes, se você reparar, por exemplo, é muito pessoal isso que eu tô falando. Por exemplo, de eu ter reparado, as pistas que me mostraram que eu tava no pensamento correto. Certo. Eu reparei quando o cara foi queimado, tipo, o rosto era mais quadrado da menina, que é o rosto da menina. Porque a gente só tem olho contato. Um pouco maior, quantos personagens a gente tem contato nessa história? Quantos 2 atores? São 3 atores. Você tirar lá o chefe da corporação, você tirar não tem 2 capangas. E tem os figurantes. Mas esse daí, meu, aparece aí, um pouquinho. É basicamente o Ethan Hawke, a mulher, que também é homem, e o G-Man lá. São basicamente 3 atores. Então, pra mim, assim, quando aí só que, pô, o rosto mais quadrado da menina, virou Ethan Hawke, aí quando sabe. É quando você chega naquele momento que eles entram no quarto que, né, ele vai mostrar pra ela a viagem no tempo, pra matar quem ferrou com a vida dela, né? Aí ele começa a cantar a música lá, né? Como que é a música em inglês? I am my own grandpa. Eu sou meu próprio avô. Aí você fala, pra quem não você conhece, tá lambendo na minha cara, ó, você já sabe que é o... Não, e aí eles estão passando e falam assim, você é o terrorista da bomba? Vai que eu sou. E Então, você? Eu não sou, mas vai que eu sou também. Mas isso, cara, eu ainda achava que o cara da bomba poderia ser um terceiro componente. Certo, assim, sabe? certo. Não certo. A minha dúvida ali... Nesse momento eu ainda mas não hoje, achava que os agora dois eram a pensando, mesma pessoa. Você fica meio mas que... você começa a pegar as dicas, e são muitas, né? E só um detalhe que o filme ele abre com a proposta que o barman, né, no caso do Tom Hawke, faz pro homem e mulher lá,
que é de, olha, eu te dou... Pra mãe descasada. Isso, ó, eu te dou solteira. a opção de matar e sair impune de quem causou mal à sua vida. Na hora eu achei que ia ser numa pegada do gibi Sem Balas, do Brian Azzarello, que é um gibi fantástico, cara. Azrael. Que é um gibi fantástico. É 100 balas de 100 balas ou de 100? De 100 não. Ok. Que a ideia é que ele é um cara que chega e oferece pra pessoas que tiveram a sua vida abalada ou muito ferrada por alguém e fala, olha, tem aqui uma maleta com 100 balas, uma arma, e você sai impune se você... E essa bala é irrastreável. Pô, uma renda fácil, hein? Um jeito bom de ganhar dinheiro aí, quem tá precisando, então... E assim, a história realmente, depois você lê, vale a pena correr atrás dessa saga, porque ela é bem maior do que simplesmente oferecer uma chance de vingança ou justiça pelas próprias mãos, né? Bem bacana. Um abraço pro Caju, que eu li toda a coleção dele, né? Nem minha coleção. Valeu, nosso brother Caju. E esse negócio, né, das dicas que o filme dá, eu li, como eu disse, eu li o conto e a maioria dessas dicas, depois de assistir o filme, sim. E a maioria dessas dicas, elas estão no conto. Só que aí, no conto funciona melhor. Mas por quê? Porque, como você falou, o conto tem 7 páginas, 10 páginas, né? Por aí. Então, assim, você tem que ser muito célere pra contar a história e tratar das coisas e você ir passando dicas, né? Sendo que no cinema, você não precisava passar essas dicas através de diálogo. Você poderia passar algumas dicas através de ser mais sutil, bem mais sutil. Por exemplo, uma das dicas que eu achei legais é quando o Ethan Hawke leva a menina de volta pro passado, ele fica com o óculos dela. Isso eu achei legal. Isso é legal. Só que essa dica, depois de todas as outras, acaba ficando meio over. Mas óbvio, Você falou uma dica boa da garrafa, cara. Então, uma coisa que eu pensei, assim, né? Ele ganha, ele aposta aquela garrafa, né, com a mulher e tal, e depois ele volta pra pegar a garrafa, né, enfim. Aquela garrafa não tem um certo significado na história, né, da aposta deles e tal. Poderia ter usado essa garrafa em outros momentos. Por exemplo, talvez uma cena incidental, mostrasse a garrafa ali no cantinho, que fala, pô, é uma garrafa daquela época, ela tá destoante, o que ela tá fazendo aqui? Legal. Né? Se fosse um pouco mais escondido, não fosse ele lá, opa, vim aqui só pra pegar essa garrafa e ir embora, entendeu? Isso. E aí tá passando, eu sou meu avô, e não tá tocando no fundo, tá tocando, aí eles chegam lá, desliga isso aí, não desliga não, deixa aí rolando. Eles dão destaque à pista, né, e tal. Mas nesse caso eu até entendo a poesia, porque era meio que ele ganhou a aposta dele mesmo, então ele vai usar porque ele ia sair do emprego de... ele terminou o trampo, O né? trampo dele, então é aquela bebida final que você vê todo policial tomando seu uísque depois de aposentadoria. Da aposentadoria, né? É aquela coisa meio chavão, mas tipo, nesse caso... E eu acho que é legal a gente voltar um pouco na música, né? Que Eu Sou Meu Próprio Avô, uma música acho que é do Willie Nelson, não sei. Mas que Eu Sou Meu Próprio Avô. Né? Eu, pelo menos, eu interpretei isso como sendo uma sacada com o paradoxo do avô. Que, para quem não sabe, é um paradoxo, né? Colocado filosoficamente, um experimento de pensamento e tal, que é o que aconteceria se você voltasse no passado e matasse o seu próprio avô. Né? Se você matasse o seu avô, você não iria nascer. Né? Tipo, o seu avô não ia ter o seu pai ou a sua mãe e um deles não teria você não nasceria. Se você não nascesse, você não voltaria pro passado e não mataria o seu avô. Certo. Portanto, você nasceria. E por aí vai. Por isso que é um paradoxo. É um paradoxo sexista, inclusive. Por que não sua avó? Por que não o paradoxo da avó, né? por exemplo, né? Pois é. Não, mas isso é legal porque ele mostra uma das coisas interessantes da viagem no tempo, que é essa coisa de nossa, o que acontece se fizer tal coisa, né? Isso, exatamente. E a ficção científica tem isso de legal, porque muito antes do cinema, você tinha esses pensamentos, esses thought experiments, né? Experimentos de pensamento. Isso, exato. Tem o nome em alemão, né, que eles usam, que é Gedankenexperiment. Mas, exatamente. O cara fala... Lembrei do Dan de novo. Dunsky. Tem também o Dunsky aqui. Quem tá vendo a primeira vez entende nada. Um abraço para os nossos amigos que já acompanham. Sim. Mas isso é legal, assim, porque a literatura já tem isso, e é uma das coisas legais, inclusive, se você for pensar em Star Trek também, tem muito pouca ação, né? Ele tem muito mais essas sacadas, assim, nossa, o que aconteceria? Um jogo filosófico. Um jogo filosófico. Né? Se você voltasse pro passado e visse tal coisa, ou então se você evoluísse o suficiente para ter uma realidade virtual tão grande que você ficaria dentro dela e não expandiria o universo. Então cada pensamento desse já ele é interessante por si só, não precisa nem de ação. É verdade. Mas nesse caso, vocês não acham que não tem aquela velha premissa de você setar, por exemplo, existe uma só linha do tempo? Certo. Então, porque o que acontece, por exemplo, se você voltar
no tempo e matar seu avô, se fosse uma linha do tempo só, você deixa de existir. Sim. Nesse caso, é engraçado, inclusive, que Você você volta no aí- tempo e tipo, você também existe nesse outro tempo. Então, você pode... Aí vai dar Você interpretação. pode interagir com você mesmo, não é? Então, por exemplo, tem interpretação de uma linha do tempo só que inclusive chama Paradoxo da Predestinação, e eu acho que, portanto, o nome do filme não é à toa, que é o seguinte: tudo que aconteceu naquela linha do tempo é imutável, e se você conseguir viajar no tempo, é porque aquilo já estava previsto. Certo. Então, Que é mais ou meio menos a linha louco. temporal de Terminator. Isso que eu ia falar. E do próprio predestinado. Certo. Que é o quê? Bom, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a sua esposa morre num acidente de carro. Aí você volta no tempo pra salvar ela do acidente de carro. E você tá com pressa pra salvar ela, e você pega um carro e você vai lá e você atropela ela. Entendi. Ou seja, ela só foi atropelada porque você voltou no tempo pra salvá-la. E ela foi E tudo é atropelada. inevitável. As E coisas, tudo é inevitável. Exato. o fato de você tentar salvar já era o que aconteceu, então Isso. não tem viagem no tempo que resolva esse problema. E é por isso que o G-Man lá fala, cara, algumas coisas são inevitáveis, não tem o que fazer, não sei o que lá. E eles falam toda hora do predestinado, do inevitável, do Ouroboros. Ele bate né? muito nessa tecla. Por isso que na hora Quem é Ouroboros? Ouroboros é aquele símbolo da cobra que come o próprio rabo. Que ele mesmo fala. Cadeado chinês. Mas ele fica batendo nessa tecla de que as coisas são imutáveis, mas chega no final, quando ele se encontra e descobre Na Olivetti dele, ele fica batendo na tecla. isso. Na E aí, maquininha de escrever. exato. E aí ele se encontra como terrorista. Ali eu achei que, de tanto ele bater na tecla que as coisas são imutáveis, ele poderia, sei lá, tomar um controle e não matar o cara, talvez matar, mas ele fazer algo diferente ou se matar. Ou ele fizesse alguma coisa pra mudar, ou seja, tivesse um né? poder. Pra não aceitar o Exato, predestinado então, na verdade, é assim, dele. que ele ficasse maior que o próprio tempo, ou seja, que ele conseguisse provar que... Ou sair Que dessa... ele poderia escolher o próprio Exato, destino. exato. Só que aí eu acho que talvez ia ficar diferente ou do próprio conto, ou das próprias Certo. regras em que o conto é baseado, né? Eu acho que Certo. nesse Que o sentido- filme, né? O filme... Por Ah, mais é que verdade. ele termina com aquele drama, né? Porque quando ele mata a si mesmo, ele dá aquela francesinha de testa, ele dá uma carinha meio de psicopata no final. sim. E puf, sobe o crédito. Você vê né? que ele E aí virou, ele né? virou, Você vê que ele cara. virou o terrorista, Porque- né? E é engraçado porque ele fala isso, O terrorista o fala. Wiggle 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 Bomber, ele fala isso, ele fala, se Quando- você atirar em mim, você vira eu. Né? Você vira eu já Se vi. você me matar, O cara, cara, né? vai acontecer tudo de novo. Ele- Então vamos ele ficar mesmo, junto, eu te cara. amo. Não, e é legal porque assim, é verdade, né? Tipo, ele matou. Não é o primeiro cara que ele mata, né? Mas assim, Então É, mostra, né? Que ele Não dá pra mostra- saber, eu acho que Parece que a assume vida não, dele né? foi Sabe criada. atirar, A tal. vida dele foi criada só pra matar esse terrorista. que era ele mesmo. É meio louco, né? É o tal do aqui que vem primeiro, o ovo ou a Então, galinha. esse que é doido, cara. Ele fica falando. Ele fala isso no começo. E aí ele fica legal. falando que a missão Isso é falhou legal. e ele vai pra última vez. Então se a missão falhou, é porque a missão que ele ficou queimado. Que ele queimou. Então, mas aquilo foi legal, ele ter voltado lá, não era pra ele ter ido, né? Tipo, quando A ele, hora que ele volta a segunda vez, ele não deveria ter ele voltado. meio que tomou uma bronquinha do Mr. Que aí que tá, né? Ele Robinson. tomou bronca porque chamou um agente que não era pra ser chamado, que era ele mesmo, e de não ouvir o paradoxo, né? Isso, Mas isso não era ordens, assim? Não era tipo... Vai lá e mata o cara? Não, vai lá e chama o agente Não, que é a o menina, agente, que é ele. quando ele já era agente, Aham. ele já tinha missão. Só que ele virar um agente era ilegal. Só que como ele se chama ele mesmo, entendeu? Ah, Ele entendi. traz ele mesmo pra dentro da corporação. Aham. Que hora que... Aí fica aquele paradoxo do ovo da galinha. Não, você né? vê que aquele negócio, ele nunca foi punido porque ele continuou na corporação e tal. Mas uma coisa que eu E ia aí falar depois dele- ele foi aposentado e... Não, mas ele virou vê, ó, terrorista. sempre ele mesmo, ele explica o que vai acontecer pro outro. Ele mesmo se dá dica, né? Sim. Quando ele tá lá discutindo ainda o terrorista, né? Falando com ele mesmo, o outro lá, né? Ele aponta o dado. Ele fala, cara, quando a poeira baixar, entendeu? Você vai me matar, você vai virar eu. Mas na verdade ele mesmo não quer morrer. Ele fala, não, não me mata porque... Ele tenta convencer na palavra. ele vamos tenta virar, não mas de querer, novo, aí né? volta aquela coisa, é imutável, não adianta, É ele vai imutável. porque... Isso daí até segue, né, esse princípio do paradoxo do predestinado, né? Ele também é chamado de loop de causalidade, ou seja, é uma coisa que leva, uma causa que leva um efeito, e esse efeito leva à própria causa, né? Uhum. Isso aí tem o nome na física de princípio da autoconsistência de Novikov. Novikov, um abraço pro Novikov, que ele é muito fã É. nosso, inclusive. Tá sempre aí assinando, vendo o nosso canal, Novikov. Isso. Ele é inscrito no Danke. VIP. É russo, mas... Ele tá no VIP. tá Agora no que a gente já vai falar Com sobre isso. certeza. Então, assim, e você vê que segue estritamente essa linha.
E se chegasse no final, ele ia quebrar a própria regra. É. Porém, talvez ficaria um filme mais interessante, mais recompensador, quem sabe. Acho que mais né? recompensador não necessariamente, talvez mais interessante. É porque eu acho que, como eu disse, as dicas, elas são legais pra elas justificarem e amarrarem o roteiro. Mas talvez perde um pouco da graça da revelação, né? E a própria graça mesmo, a emoção pra mim que não você teve tem impacto, né? na hora. Pra mim, ó, eu, diferente de vocês, eu fui num modo passivo, assim, até o final do filme e fui surpreendido no final, sim. Principalmente quando ele é ela também. Quando ela é, tipo, quando ela, homem, é ela, eu meio que percebi. Só que uma falha muito grande nesse filme que eu acho, isso é assim, não tem nenhuma explicação teórica que vai resolver, é o fato de ela ter se apaixonado por esse homem quando era mais nova. Então, foi a pessoa mais importante na vida dele, foi o único homem, na vida dela, foi o único homem que ela teve, foi o pai do filho dela, da filha dela, e ela não lembra a cara dele, assim, quando, tipo, ela não lembra que, quando ela tá mais velha no espelho, ela fala, meu, eu sou o homem que eu era, entendeu? Tipo, será que é porque ela não tinha chapéuzinho? Tipo, é esquisito. Isso realmente dá pra questionar um pouco. Porque por mais que ela, assim, tem coisas aí já muito estranhas, que é ela se apaixonar por ela mesma, ela sentir atração sexual por ela mesma. Nesse caso eu assim. entendo, assim, eu me convenço dessa parte. Você se comeria, olha? Eu comeria. Eu acho que eu achei ser... Eu também comeria. Eu acho que eu entraria Nossa, gente! Awkward. E nessa parte você não acha tão estranho. A gente troca aqui todo mundo junto, inclusive. Exato. Mas Essa coisa de a gente de ser casado, essas coisas aqui, mano, é tudo fachada. Isso é uma farsa, né? Os primeiros episódios a gente colocava produção, nome de 3 meninas, mano, tudo contratado. Ninguém nunca viu elas, inclusive. Exato. Mas... Só se você é do VIP. Mas então, nessa parte, por exemplo, da carência dela, de ser uma pessoa diferente desde que cresceu, desde ela foi rejeitada a vida inteira, ela sempre teve a noção de que ela era de orfanato. No orfanato nunca ninguém queria ela nunca era escolhida. É verdade. Ela sempre almejava o que... E ela nem era tão feia, cara, isso é engraçado, cara, né? isso é estranho, falar que ela era feia, estranha. Você era tão... Tipo assim, quando era criancinha talvez, mas quando cresceu eu tava... Mas e ela lia revistinha, ela lia as revistinhas pulp de ficção científica da época e tal, escritas pelo próprio Robert Heinlein, veja só. Olha, ela lia as histórias da história que ela tava. Não, mas nesse caso eu acho que justifica assim, essa atração por ela mesma, porque, de novo, você se conhece, assim, você geneticamente, não falar... geneticamente, tipo, você não é atraído por ninguém que parecido tem com um DNA você. muito parecido com você, tipo seu irmão, tá ligado? Exato. Espero que não, caro ouvinte. O pessoal ali da família Lannister Exato, não pode falar essa trava social. Exatamente. Então, no universo não ficção, a gente tem raras instâncias disso, né? Caras, Se bem que eu não sei, viu, cara? Às vezes tem site pornô que tem. Tipo, né? Vamos falar sobre o pornô que a gente vê. Não! Peraí, vamos lá. Agora é histórias de Luiz. Vamos lá, empada. Não, às vezes você tá num fight assim, aí você vê assim, irmão come irmã, você fala, tem gente que gosta disso, tá ligado? E nem deve ser, né? Só que os caras põem o título. É o fetiche do cara, assim. Não é porque tá no meu histórico que eu gosto, não tem nada a ver, entendeu? Claro que não. Mas cliquei e tal. Isa, fica de olho, hein? Não, eu não gosto de nada disso, de nada estranho, eu sou uma pessoa muito normal. E aí, mas é engraçado isso, e aí ela, tipo, que ela mesma, ela tem essa atração incrível por um clone dela, e aí nasce o filho que, tipo, tem isso também, né? Ele é um filho, e ele tem o gameta masculino e feminino dele mesmo, né? Ele devia ser clone. Bugadaço, e Ou não super-homem. Exatamente. Né? Super-mulher, né, no caso. Que também, de novo, dão dicas, falam, não, é uma pessoa, criança diferente, não fica doente, é super forte. E, cara, isso não explora muito além disso, assim. E geneticamente, né, cara, devia ser exatamente o contrário. Pô, qualquer coisa tá doente, essa merda. Isso é verdade, cara. Vai ser, tipo, nascer um tumor ali. É um tumor vivo, tipo... Sabe aquele cara no final do Robocop que vira gosma que é atropelado? Cara, pra ter nascido aquilo. Porque, cara, se primo com primo já dá mó cagada, imagina você com você mesmo, não dá não. Vamos falar aqui que tem uma se você é filho do não, pai não, eu tô falando geneticamente. Você é inteligente, tá bom? Não, os meus avós dos dois lados são primos, cara. E nasceu eu, ó que bosta. Então, tá vendo? E um cara super inteligente de ficção científica, manja pra caralho de ciência. Do ponto de vista ele genético... Ele toca gaita de fole, dança conga, programa. Faz whiplash. Do ponto de vista genético, diversidade é o mais importante. Sim, é isso que eu quis dizer agora, tucanando o que eu falei. Agora voltando, né, o Dr. Harlan não sabia disso, porque, não existia nem... Ele não tinha conhecimento nem do DNA, inclusive, né? O DNA foi descobrido nos anos 60, anos 70, sei lá, então... Mas, ó, cara, vamos falar. Eu achei fantástica a atuação da menina. Tanto ela quanto menina, como adolescente, depois como homem. Sim.
Menos como o Ethan Hawke, porque ele era Ethan Eu lembrei Hawke. agora do José Serra, como a Dona Maria, Como homem. adolescente, como homem, como... Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Então você Hot gostou comedor. dela, Gostei. como homem, Como homem. como mulher. E o Ethan Hawke também achei ele com uma voz grossa, quando ele fala assim, quando ele tem... Ele é um personagem detetive noir, né? Ele meio que... Ele é meio... O chapeuzinho... E é legal esse clima um pouco de noir que tem. Eu acho que ele vem diretamente do diretor querer passar essa nostalgia da história pulp dos anos 50, 60. O que é pulp? O pulp, né? Não é puppy, não é cachorrinho. Não é puppy, é o pulp, que é a ficção de polpa. Por que tem esse nome, né? Porque na época, nos anos 40, 50, talvez esteja um pouco errado, mas é por aí, tinha as ficções de polpa nos Estados Unidos. Eram de polpa porque o papel era um papel muito barato, feito de polpa de árvore. Ou seja, era entretenimento barato para as massas. Sim. Então eles pegavam lá um escritorzinho, muito entre aspas, que muitos viraram, né, grandes gênios da Tinha que literatura. começar de aí. algum lugar, né? Como, por exemplo, o próprio Robert Heinlein, o Arthur C. Clarke, enfim. Se você aí tá fazendo um videocast aí há 3 anos, tem poucos inscritos, calma, tá feito. Até os Beatles, né? Até os Beatles aí tocaram pra 17 pessoas. Olha a foto aí. 2 anos antes, né, de estourarem, né? isso aí. Então, veja só. Nossa, e aí, se tiver 17 views aqui, eu vou embora. e aí a ficção pulp era uma ficção entretenimento barato de massa, né? Você não tinha uma produção de TV fácil pra todo mundo, então contratavam os caras lá, eles mandavam histórias pras revistas, pros jornais, tal, publicavam, era super barato de comprar, de fazer e tal. E muitas das histórias dessa época elas tinham mais ou menos o mesmo tom. Ou era sempre uma coisa de investigação, ou os True Confession Stories, que é o que a própria mãe solteira lá escreve, histórias de família, do dia a dia, de tragédias, do dia a dia de traição e tal. Ou outras, como por exemplo o filme Pulp Fiction do Tarantino, que não tem esse nome por acaso, que ele é baseado em histórias pulp também, né? Então ele tem todo o negócio do crime, tem um pouco o clima no ar ali, de você ter uma femme fatale, de você ter uma moralidade dúbia, exatamente. E eu acho que o filme captura bem essa sensação, né? Pelo retrofuturismo, por tudo isso daí. Até as cenas, né, assim, aquelas cenas, a luz bem baixa, com, fumando, a fumaça e tal. Isso, exato. Dá aquela atmosfera meio... E até a iluminação eu achei bem bacana, assim, uma das coisas legais do filme que dá essa sensação de... mais intimista, assim, né? Ele parece um lugar... parece realmente que você tá num bar ali, low light e tal, bem bacana. É verdade, é verdade. Uma coisa que eu achei bem impressionante, assim, no filme, né? Que ele veio agora, eu pelo menos não conhecia essa história, não sei vocês, mas, cara, ele é uma história que ela é muito atual, né, cara, assim, eu acho. Porque, imagina, pra ser escrita nos anos 50, pra tratar de viagem no tempo, de pessoas transexuais, Isso, né? E ele ainda dá exemplos, não sei se no conto tem, lembra de tal pessoa do tal? Fala, Ele fala, tipo, lembra da Roberta as Close pessoas. dos anos 50? Sim, exato. Nossa, a gente perdeu agora toda a galera jovem que não sabe quem é Roberta Close. Olha ela aqui no Silvio denunciando Santos. a idade, né? Olha ela aqui no Silvio Santos rodando. E eu achei legal, eu achei que o filme, agora, ele traz um tom de filme novo, ele tem uma linguagem de cinema atual, com uma história de, cara, 50 anos atrás, e ainda assim tá dentro, né, do que a gente espera. Tanto é, cara, que eu não sabia que essa era uma história tão antiga e me Também não, surpreendeu, cara. assim, foi Eu- legal. Eu Bem achei legal, que era cara. uma coisa, assim, pensada hoje em dia e realmente ele não entrega muito a idade, assim, né? Ele O mostra... conto, acho que isso diz muito até sobre o conto, né? A qualidade dele. Ah, também. com certeza, né? Principalmente isso, né? De estar à frente do seu tempo, assim, né? Não jogar preconceitos da época no conto. Sim, com certeza. É um que- conto que- pra ser um conto é. tão moderno. E ao mesmo Exato. tempo pegar coisas que estavam acontecendo ali que eram, tipo, cutting edge na tecnologia, tipo, mudança de sexo, e trazer isso para uma história interessante e talvez até as É porque implicações que isso traz na vida da pessoa, né? Eu acho que não tinha limite, né? Uma vez que já na época já tinha essas, por exemplo, mudanças de sexo, você imaginar o que poderia acontecer no futuro, né? Assim, porque imagina. a gente às vezes se permite ser otimistas, né? Pra imaginar, sei lá, acontecer coisas que já existem hoje podem ser muito melhoradas no futuro, que é o que você falou, Sim, né? é. A gente não pensa, por exemplo, que a internet ser criada. Você pensa tipo- em carros voadores, que você tem, sei lá, cavalo voador. Você tem cavalo, então como vai ser melhor? Então você já tinha as cirurgias na época, como você melhora, sei lá. Então, Você vê um homem completo, com você- esperma. Você fez uma cadeira de rodas Com elétrica e esperma, não um é. exoesqueleto que a pessoa voa, entendeu? É. E quando as pessoas que quebrarem a perna
tiveram uma perna melhor que as que não quebraram. Todo mundo vai quebrar a perna. Todo mundo vai quebrar a verdade, perna, é será? Olha, as Mas é pessoas verdade. biônicas. E essa coisa de mudança de sexo, cara, eu vi até outro dia um vídeo no YouTube, tem bastante agora, vídeos de transformação, assim. Tipo, uma menina que faz uma cirurgia e aí começa a tomar hormônios e tal, tipo, isso acompanhado por médico e tal. E, cara, ela vira realmente um homem, assim, eu posso até pôr um link aqui embaixo, porque é realmente incrível, não só, assim, ela vira um homem fisicamente, a genitália, mas começa a nascer barba, o queixo começa a esticar, os músculos, entendeu? Então isso, todas as características de homem começam a mudar, e hoje a gente tá tendo até um problema, teve muito isso até uma transex lutando MMA, que ela era um homem que se transformou em mulher e aí tava ganhando de todas as mulheres. E aí, tipo, até que ponto isso é ético ou não? Tipo, um cara... Porque a biomecânica do homem será essa que é parada. Então, porque assim... Porque, na verdade, quando ela vira realmente a transformação pra mulher, aí tem a questão hormonal, acho que também... Então, tem. Mas aí, tipo assim, o tamanho da mão não vai mudar, entendeu? Tipo, Algumas coisas a estrutura óssea, tem coisas que demoram... É sacanagem de muito brigar, porque, sabe, tem mulheres que são grandes, você pega jogadores de basquete, sei lá. Então. E aí você vai falar, se uma jogadora de basquete um dia virar uma lutadora de UFC, ela vai ter vantagem? Sei lá, pega um... que acho que é assim, a gente ainda... Pega o Brock Lesnar, tipo, mano, tudo bem que o cara, ele veio do WWE, que é, bomba pura. Vou ficar extremamente gigante de bomba e vou pro UFC agora. Agora, exato. E tipo, aí você faz o teste e não dá nada, mas ele tomou 20 a anos de vida bomba. inteira, exato. E aí o cara foi campeão. Né? Ele chegou a ser campeão do UFC. Mas essa coisa, teve aí de Nancy Silva, né, que... Teve que fazer exame. Mas né? era um caso já de... Ela não foi uma cirurgia nem nada, ela já era desde que nasceu, ela tinha hormônio masculino e tal, tipo, ela teve esse... E aí ninguém sabe também, né, o que todos os atletas estão tomando, porque tem coisas que não tem como detectar nos exames, enfim. Sim. Mas é uma questão ética interessante, assim, né? É uma questão interessante que a gente está começando a ter que explorar, ter que explorar. Daqui a pouco, tipo, banheiro de homem e mulher, será que vai fazer sentido, né? Assim, exato. será que numa Esse sociedade tipo de evoluída coisa. precisaria ter esse tipo de separação? Porque, tipo, as pessoas se estupram ou de ver a genitália da outra, né? Tem coisas assim que a gente tem hoje que talvez no futuro não façam sentido, assim. Como era separar brancos e negros no ônibus ou os banheiros, tipo, essa segregação masculina e feminina não seja necessária no futuro, né? Tempo pra caralho, é verdade, cara. Talvez. É um bom pensamento. Fiquem aí com mais essa filosofia. Com mais esse retrofuturismo, meu. Pois é. Boa. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Bigodinho molecagem. Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo. Mostra que você participou, discutiu com a gente aqui. Sim. Se você ainda tem dúvida, você ainda pode comentar ali embaixo. Exatamente. Obviamente com a palavrinha, né? Ou no caso, as palavrinhas. Se você quer que o Bruno deixe esse bigodinho, coloque aqui embaixo Bigodinho também. molecagem. Hashtag Bruno Bigodinho, por favor. Boa. Justo Se tiver 30 hashtags Bruno Bigodinho, o próximo episódio é com Bigodinho molecagem. Boa! Aí, garoto. 30, Vamos lá, hein? 30 e pouco, Confio vai. em E vocês. se você 30 for a e pouco. esposa do Bruno e reclamar, não! Ele vai fazer 2 episódios seguidos. 2 episódios. 2 episódios. Exato. Exato, boa. E se você ainda não é inscrito nesse canal, você pode clicar nesse botão. Mas você Sim, pode botão fazer. vermelho bonito. Ai, que vontade de clicar. Ai, que vontade de clicar. E você também recomende pros seus amigos que gostam de cinema, que Isso. gostam, né, conversam sobre cinema, você pode Que mandar não esse canal. entenderam porra nenhuma de predestinado. Falaram, porra, eu não entendi nada dessa merda. Parece o cara, depois aparece a mulher, vão me tirar. Ou retirar a verdade. Manda pro cara. Manda Agora, traz pra gente. agora as pessoas vão ficar, porra, vou mandar meu amigo, vai achar que eu tô achando ele é um caipira, né? Ou seu amigo é inteligente, pode mandar também, entendeu? Mande também, Exato. mande pros seus amigos inteligentes e Agora. pros não tão inteligentes. E se você quiser conteúdo exclusivo, Por exemplo, a lista de top 10 filmes de ficção científica do exato, Bruno. você quer saber Sim. se aqueles nomes, aquelas mulheres que a gente diz que a gente, né, são os casais, Se elas aparecem em algum se elas aparecem ou não? Ah, Elas verdade. são nós mesmos, talvez? Quem sabe? Tem vídeo lá dentro que a gente mostra. Será que naquela Isso, série né? antiga da Globo não tinha uma série que os mesmos atores faziam os Você homens, decide. eram as mulheres? Sim. Quer dizer, Nossa, quando não uma Eu só lembro mulher... do Lázaro Ramos, no caso. Isso, tinha o Wagner Um abraço Moura. aí pra Lázaro Ramos, que também tá sempre Boa, acompanhando valeu, aqui o cara. videocast. Lázaro, Valeu, um abraço. Lázaro. Então se Desde a você época acha da que Bíblia. quando o Bruno tá com a mulher dele, tipo, é o Imperator de mulher, e quando, né, o Imperator tá com a mulher é o Rod de mulher, então Sim. acesse Exato. aqui esse VIP. Mas pera aí, eu tô gastando todo o meu dinheiro em livros de física de autores russos. Como é que eu faço pra assinar o VIP? É de graça. Olha aí. Porra, até pra você que faz física na faculdade. Depois de matar uma barata na minha casa pra minha esposa fictícia, voltamos pra cá. E lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com você mesmo. bom
Genial, mano. Porra, na verdade, todos aqui são uma pessoa só. Inclusive, as nossas esposas que são as Light Travelers Live. O Rod fez um Ele faz assim. E também, né, Ethan Hawke, além... vai também. E também... Bom.